começando direto ao ponto. Opa, tá começando direto ao ponto com microfonia, da onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai. Estamos aqui ao vivo, 104,7 na Jovem FM. Vamos até as 8 horas da noite, trazendo as principais notícias dessa bad trip muito louca que a gente está vivendo, citando o pessoal lá do podcast do Medo e Delírio, 22 de julho de 2020. Meu boa noite hoje começa com ela, Cléo Oliveira, no País das Maravilhas. Cléo, boa noite. Oi, André, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fernando, boa noite a todos os nossos ouvintes maravilhosos. A gente vai falar desse assunto hoje, hein? Aguarde o assunto do dia. Qual será o assunto do dia? Falaremos sobre ele. Eu quero a sua participação aqui conosco pelo WhatsApp da Jovem e também pelo Facebook. Fernando Ferreira, boa noite, Fê. Boa noite, André, boa noite, Cléo, boa noite especialíssimo pro meu amigo Tono Moreira, que está lá em Palma, Minas Gerais, e pro Anderson Nobre, que está em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Um abração para vocês e um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente nas ondas do rádio aí também. Ah, não, você falou Rio das Ostras, eu entendi Rio das Pedras, eu quase confundi a localidade do Rio de Janeiro, mas tá claro pra mim e pra todo mundo, pros nossos ouvintes. 7h10, quem tem mais pra se apresentar? Tem ela, a vinheta que abre o nosso programa valendo. Aí, gente, quase que não foi, valendo. Direto ao ponto no seu rádio. E alinhados com essa baseline ou essa linha de baixo que faz a nossa vinheta, a gente começa o nosso programa com notícia e com ele, Fernando Ferreira. Eu vou começar só falando que ontem eu cheguei lá em casa, tava fazendo comida, essas coisas para jantar e tava assistindo The Big Bang Theory. Adoro. E quem que estava no episódio de ontem? O cara que descobriu que Plutão não é planeta. Putz, Fernando, você não dá sorte. Olha só. Mas eu falei que eu refleti sobre isso, né? Te falei ontem no fim do programa que o seguinte, André, Plutão não é planeta, mas ele é alguma coisa, que eu não sei agora. E ele estava na mesma posição quando o Fernando nasceu, naquele horário. Ele estava lá, posicionado naquele lugar. Então, não muda o signo do Fernando. Ótimo. O que é uma pena, bom. porque você seria ótimo de Escorpião. Né? Agora, quem quer mudar, cara, olha só, quem tá querendo mudanças aqui em Palmas, né? Hoje o site T1 Notícias, da colega Roberta Tum, repercutiu a proposta do vereador Lúcio Campelo, do MDB, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara, que quer aumentar o número de vereadores aqui em Palmas, de 19 para 21. Segundo o Lúcio Campelo, 7 vereadores já estão com ele, já fecharam. Mas para essa proposta entrar em pauta e ser votada, precisam de 13 vereadores dos atuais 19. A Constituição permite até 21 vereadores em municípios com população entre 160 e 300 mil habitantes. Mas tem muita gente lá dentro também que é contrária à proposta, achando, o Thiago Andrino mesmo fala que em meio à pandemia, ficar aumentando gastos, todo mundo focado numa coisa. Nesse caso ele disse caso, não. Ele disse, pelo menos no site, a Roberta Tum, ele disse que não. Então, e com o adiamento das eleições agora, né, que vai para o mês de novembro, as convenções vão ser de 31 de agosto a 16 de setembro. E essa proposta de emenda à lei orgânica deve estar em vigor, aliás, essa proposta das eleições até o próximo mês. O Lúcio Campelo disse que o acréscimo de 2 vagas lá na Câmara não vai ter aumento nos gastos do repasse dos recursos, né, do 10º, os recursos que os legislativos recebem, que a Câmara, com orçamento anual de 39 milhões atualmente, em vez de dividir para 19 parlamentares, vai dividir por 21. Você jura, né? Se fosse essa conta assim, eu até seria favorável. O princípio em si não é até nobre, se vamos aumentar a diversidade de vozes aqui dentro da Câmara, mas o que a gente vê que... Não, o problema que eu acho disso aí, eu concordo até com ter mais vereadores. O problema é que não vai ser assim na prática, porque você tem que ter a galera do gabinete, né? Sim. E quando eu vi essa proposta de aumento, antes mesmo de ver aqui a análise da matéria no site do T1, ela fala aqui o que a gente pensa, né? Que com o aumento do número de vereadores, vai reduzir o coeficiente eleitoral e mais vereadores que estão lá hoje, né, nessa serão Câmara, que nessa última legislatura, né, teve tanta coisa, né? Teve os Fiat Toro,
Teve o prédio. Escola que não podia ter o nome. A escola disso, a escola daquilo. Nota de repúdio para novela, sei muitos lá. comissionados de beijo. E vai embora, demite os comissionados e depois faz projeto de lei. Dá uma pernada no... Só 4 fora. Então, assim, dessa forma, mais vereadores teriam chance de ser reeleito. Eu não sei se foi pensando nisso que o vereador propôs. Eu acredito, até que não sei, sabe? Acredito que não, sabe por quê? Porque ele já apresentou isso um tempo já atrás, essa mesma proposta, e acabou não passando ali, não teve o número de apoio aí necessário. E a Câmara era ainda mais tradicional, talvez. Mais como? Ainda mais, assim, as pessoas já conhecidas, né? Poucos novos. Bom, 7h15. Cléo, notícia? Eu tenho uma notícia sobre Palmas e sobre dengue. É uma notícia, considerando dados, positiva, mas tem que manter a atenção. É o seguinte, Palmas teve 330 casos de dengue em 2020 até agora. É um número considerado baixo, porque no ano passado, nesse mesmo período, foram 5.114 diagnósticos positivos para dengue aqui na cidade. Uma situação que pode estar relacionada a isso é que as pessoas estão mais em casa. Com isso, estão cuidando mais dos seus quintais, não deixando água parada, aquela coisa toda. Pode ter influenciado essa mudança de comportamento, porque quem trabalha fora, fica o dia todo, acaba deixando mesmo passar alguma coisa em casa que poderia estar mais atento. O fato é que, mesmo caindo o número, a dengue ainda é grave, ainda mata, né? Não temos o número de pessoas curadas dessas 330 casos de dengue, porque, né, a doença sempre é medida com o número de casos notificados, para se ter uma noção da situação dela na cidade. Por isso que a prefeitura nem coloca o número de pessoas. Nesse caso, o fato é que as pessoas têm que continuar atentas nesse período, e em todos os períodos, na verdade, mas continuar atenta, aproveitar que está em casa, cuidar mais da água parada e tomar essas medidas. 7h16. Olha só, ontem a gente acompanhou aí, ou quem estava na rede social, até altas horas da noite, a votação do Fundeb, inclusive projeto da deputada Dorinha aqui do Tocantins, que no fim das contas, depois de muitos embates, foi aprovado com 499 votos a favor e 7 contra. Curiosamente, os 7 contras, todos de apoiadores raiz, se é que dá para dizer assim, do presidente Bolsonaro. Isso não impediu, por exemplo, que ele hoje fosse para o Twitter dizer que, abre aspas, transformamos o Fundeb em permanente, aumentamos os recursos e colocamos na Constituição. É o clássico caso de ter uma passeata, eu corro na frente, pego a bandeira e vai na frente. E chega a ser constrangedor, depois de tantos esforços do executivo, do governo federal, em não aprovar o Fundeb do jeito que ele estava previsto. Inclusive o ministro da Economia, como diz o Ciro Gomes, alô Paulo Guedes, o ministro da Economia fez uma proposta de retirar aí 7 bilhões do Fundeb para financiar a iniciativa privada da educação com voucher de educação. E hoje o presidente fingiu que nada disso aconteceu, tuitou como se fosse uma conquista do governo, mas vale o registro. Né? Ele narrou. Sim, depois. Se colar, colou, Se colar, colou, mas cola, né? Cola porque demais. Tem uma base raiz ali. Tem duas expressões que elas não são dignas de serem ditas a esse horário aqui na rádio, mas que as pessoas vão entender. Fazer alguma coisa com um dos outros. Exatamente. Soprar a vela do aniversário do outro. É isso, né? Que você queria dizer. Exatamente. Mas foi aprovado ontem o financiamento da educação pública no Brasil e o destaque da emenda que torna isso uma política pública constitucional, ou seja, ano que vem não vai ser moeda de troca com o Centrão. Centrão que, acredite ou não, demonstrou alguma sensibilidade, mesmo recebendo aí 7 bilhões, segundo portais aí de emendas parlamentares a serem executadas pelo Executivo, votou, pasmem, com a consciência. Mas é difícil, não sei se votou com a consciência, espero que sim, vamos torcer que sim, né? Ele votou pensando na eleição daqui a 2 anos, que ele vai ter que explicar esse voto. Então, né? ir contra
educação, Fundeb, é muito delicado, é só a gente mesmo assim, totalmente incapaz de um raciocínio lógico que se posiciona Mas o presidente está contra. quase acionando o PROCON, viu? Porque na realidade, não levou o que comprou. Mas é difícil, eu digo, a pessoa mesmo da base se posicionar contra esse tipo de projeto, né? Na realidade, a professora Dorinha, ela era relatora desse projeto, né? Exato. E no projeto dela, e na relatoria dela, no projeto, aumentaria um valor no que é repassado para a educação básica. E a educação básica, vale lembrar, que ela é mantida pelos municípios. A educação básica pública, ela é mantida pelos municípios. E a proposta do governo era adiar esse aumento para 2022. Então, no ano que vem não aumentaria esse valor do repasse do Fundeb. Segundo o relatório e os estudos dos especialistas, pelo menos 1.000 municípios no Brasil, no ano que vem, não teriam condições de pagar professores para o ensino básico. E é o ensino básico que é básico, né? Então, aí o nome já fala por aí. Então, assim, é um passo, eu acho que dentre tantas coisas tristonhas que a gente ultimamente vem assistindo, né, de projetos ou não projetos, esse de ontem dá um alento para a gente ter esperança. Dá uma ilusão de representatividade, que é a função da casa. Exatamente. 7h20. Fernando, temos aniversariante hoje no meio musical, não é isso? Temos, hoje é aniversário, gente, fiquei passado quando eu vi isso. A Marília Mendonça, 25 anos. Como, né? Assim, Você tudo ficou bem, passado senhor. aqui da idade? Porque porque eu já sabia. tem uns 20 que ela faz sucesso. Ela é muito jovem. Ela é muito a alma jovem, dela cara. é antiga, por isso que ela conhece bem as dores da... Do alma brasileira. Ela fala, né, que ela tem uma tia que inspirou, aquela que tá andando pelo meio dos carros, aquela é na tia dela. Mas tem uma muito Tia dela é bacana ciclista? que ela fez a pedido da Gal Costa. E elas gravaram juntas. Essa é boa mesmo. A Marília Mendonça, ela sempre surpreende quando ela falava a idade dela. Eu já tinha visto, por isso que eu não fiquei surpresa. Que por essa maturidade, Não, eu lembrava né? que ela era novinha, mas eu esqueci que ela era novinha. Por que a gente esqueceu, né, Fernando? Porque nós não somos novinhos, né? 7h21, vamos com ela então, Marília Mendonça, Gal Costa, ou Gal Costa e Marília Mendonça. Tem direto ao ponto, até às 8h, manda sua mensagem 992128508. A Cléo queria participar, vai, Não, Cléo. lembrei que a Marília Mendonça postou ontem, sei lá que dia, que ela tá assistindo uma série com a Lupita. Aí ela colocou, Lupita é a personagem do RBD. E aí ela colocou, gente, eu sei que o nome dela é tal, que eu do Cléo só sei Lupita mesmo. Ela falou, eu sei que o nome dela é tal, que não é a Lupita, eu tô falando porque eu gostava muito de RBD. Aí ela, não me cancelem, gente, só por causa disso. Porque agora é assim, você tem que colocar as coisas e dizer, contém ironia, a ou indústria então... do cancelamento ou então colocar é a nome que que mais você- cresce nesse país. Rebeldes, tá, gente? RBD. RBD é Rebeldes. E era Da ótimo, Dulce inclusive. Maria. É muito fofo, Fernando fazendo tipo glossário, traduzindo RBD. A Dulce Maria, que é neta, bisneta, tataraneta, alguma coisa assim da Frida, né? Ai, vamos com a Gal, a gente volta já. Direto ao ponto no seu rádio. Estamos de volta, segundo bloco do programa Direto ao Ponto. Hoje, quarta-feira, com futebol. Que isso, cara? Alexandre. Gente, olha, Todo dia agora é isso. Todo dia o Alexandre bate esse negócio. hoje tem futebol, Hoje tem sim senhor, sem torcida, mas tem futebol. O Campeonato Paulista vai ter Corinthians e Palmeiras. Tem Corinthians e Palmeiras, passa na TV aberta hoje. Passa né? no Na Globo. Também agora tá flexibilizou. Flexibilizou. Gente, o que é esse barulho? É Eu o não sei. Alexandre, é o Alexandre. efeito de Vamos lá. relâmpago. 7h31, vamos de mensagens. Nossos ouvintes estão participando do nosso programa. Tem boa noite aqui do Vanderlei, mandou pra gente no comecinho do programa, mandou um áudio também, Vanderlei Tenso. Olha só, Carlos Alberto Jardim tá aqui participando, mandou aqui um vídeo do TikTok. Não acredito que ele entrou no TikTok. TikTok, não é o aplicativo chinês lá de dublagem? Não, tá sucesso, mas ele Carlos grava... Alberto, a gente não tem como abrir o vídeo aqui no meio do ar aqui, e ele fez uma correção aqui na notícia que eu dei, que o Fernando fez no ar, que o projeto não é do deputado Dorinha, ela é relatora. Fernando, felizmente, me corrigiu
a Legal. tempo. A gente já falou do notícia TikTok aqui, né? Um aplicativo chinês mais baixado no Brasil desde o ano passado. Tem? E ele é usado. Hã? Mandar até um abraço pra Musa Dumont, que é aqui do Tocantins, que TikTokeira. faz sucesso danado, TikTok. É TikToker. É, a gente. Vamos brasileirar, TikTokeira. A gente. A Musa é mais tiktokeira do que TikTok. Não é? A gente Beijo tem pra aqui Musa. no Tocantins Linda. a Musa, é o nome dela, uma musa do TikTok, que é a Ele é Musa. Musa mesmo, é Musa. Ela Musa Dumont. tá sucesso, foi chamada até pra fazer um teste, digamos, de roteirista. O TikTok, ele faz dublagens, que a grande diversão é isso, você pega uma imagem real e dubla nela, e aí vai criando vídeos bem bacanas. Eu não tenho essa criatividade toda pra fazer o TikTok, não, mas eu acho legal. Você é plateia do TikTok. Eu sou mais Reels, que é uma nova versão do TikTok. Que é da onde? É do Instagram. Quem tá roubando seus dados? A China ou os Estados Unidos? Instagram. Fê, na nossa live. Quero mandar um beijo minhas primas queridas que estão aqui também, Cristina Paula e Daniele Silva, mandar um abração para elas. Júnior Marins está lá em campo, sempre com a gente. Nielsen Fernandes, Cris Vidotti, que eu já vi seu carro no estacionamento. Eu acho que você está de volta, Cris. Um beijo pra você. Oscar Souza Alves Neto, que tá na roça, lá em Minas Gerais, falou que em breve tá no Tocantins. Delícia. Ontem ele tava aqui com a gente, o Oscar, que é um cara lá de Arraias e dos exercícios físicos, professor de educação física. Paulo Roberto Rosa A gente já Júnior. tem personal, só pra dizer que sumiu, né? Rodrigo Ramalho. Rodrigo cadê Ramalho você? sumiu. O Paulo Roberto Rosa Júnior mandando um abraço pra mim aqui também. Um abração pra você, tá sumido. Jorge Freitas, nosso brother. Abraço pro Jorge. O Kleber Miller Ferreira também. Noel Domingos, todo mundo aqui. Tem mais gente no Dona Maria José. Lá da Eu ia Vila falar da Martins, Dona Maria né? José, foi a primeira a entrar hoje na live. Um beijo pra ela, sempre com a gente aqui na Jovem FM, maravilhosinha demais. Adriana Ribeiro também dando boa noite pra gente. Igor Stefanello, tava sumido o Tava Igor. mesmo. Né, falando que a Cléo é maravilhosa. E tem mais uma pessoa aqui, a Marcilene Santana Silva, também curtindo a gente aqui. Boa noite, galerinha do bem. Boa noite pra você também. Olha só, 7h34. Essa notícia é muito... A galerinha que nasceu no campo sem ser semeada, né? Essa notícia, ela é tão emblemática dos novos tempos e tão surreal ao mesmo tempo que ela cabe o meme do isso é muito Black Mirror, mas ao mesmo tempo esse meme já é ultrapassado e ela já suplantou isso. Aconteceu na Ucrânia. A polícia da Ucrânia confirmou ontem, terça-feira 21, que prendeu um homem armado que manteve pelo menos 13 pessoas reféns em um ônibus na cidade de, vou tentar arriscar minha pronúncia em ucranês, se é que isso é a língua, que é Lutsk. Como é que é? Lutsk, no oeste do país. O sequestro durou 12 horas e terminou, olha só, quando o presidente da Ucrânia, que é o Volodymyr Zelensky, aceitou uma exigência muito peculiar do sequestrador, Aceitar que no era Facebook. postar no Facebook um vídeo. Sabia que tinha Facebook também. Chutei aqui eu aceitar o Facebook. Postar no Facebook um vídeo em que, em russo, pedia às pessoas para assistir um documentário. Olha onde nós chegamos, André. documentaristas. André. Para conseguir audiência. O documentário chama Earthlings, ou Terráqueos, documentário que é narrado pelo Joaquim Fênix, que ganhou o Oscar agora pelo Coringa. Não precisava de uma estratégia tão agressiva de marketing, mas o presidente concordou, fez o post. O presidente, é só isso? Traz aqui esse crânio. E eu acho barato que a gente teve algumas semanas atrás, até meses, aquela movimentação do 300, que é o 300 dividido por 10, né? O movimento dos 300, que são só 29, em que falava da ucranização do Brasil. Eu falei, Ucrânia, você tem muito que aprender. Vocês estão aí fazendo sequestro para passar documentário. Pô, isso tinha que ser política cultural da Ancine, saca? Alguma coisa assim. Agora, que surreal, o presidente lembrou o primeiro episódio, acho que da primeira temporada do Black Mirror, que rola uma chantagem com o primeiro-ministro da Inglaterra também, bem bizarra. Quem não assistiu, quem tiver a possibilidade de ver Netflix, vale a pena. Mas a Ucrânia... superou, cara. Foi. Essa semana também, não sei qual dia exatamente, teve um sequestro peculiar em Eguiarnópolis também. Três rapazes. Olha aí o link. 3 rapazes sequestraram o celular de uma vítima e fizeram contato com ela depois falando 500 conto, te devolvo. Porque não me conhece, né? Eu sou recuperador de celular. Aí o que aconteceu?
Aí a mulher negociou, cara. Negociou, baixou para 300 o resgate, o valor do resgate. Mas ela é muito mais esperta do que a gente imagina. Além de ter negociado, ela avisou a polícia. Deu local, foram encontrar lá na ponte que vai para Estreito. Marcou lá, deu as características dos malas. E aí avisou a polícia foi lá, pegou os moleques, pegou o celular de volta. Não, o cara eu já desvendei. Preso. Eu já desvendei um crime aqui, o André lembra lá. É verdade. Eu tive que desvendar, sabe? Você sai palmas. Das entregas. Eu falei assim, não, é o seguinte, eu vou pegar aqui no Google Earth o endereço dessa entrega e cheguei e falei aqui, ó, o endereço é nessa casa aqui, ó, vamos lá. Não, olha só, o policial me disse, você não vai não. Não é igual em filme, que a pessoa vai. Saímos do acabar com esse negócio de programa de rádio, a gente pode abrir uma agência de... Eu queria ir junto, a gente falou pra mim assim, senhora, deixa eu só te falar, obrigado pela sua informação, mas a senhora fica. A senhora não vai não. E eu queria ir, ele falou, a senhora não vai, por favor, se retira. Aí eu tive que me retirar. A minha relação com essa notícia, a relação que eu fiz foi essa, de que você quer fazer igual. Não, que a turma lá dos 300 dividido por 10 querem ucranizar o Brasil. Eu falei, Ucrânia, você tem muito que aprender. Aqui o cara levanta um pacote de remédio igual o Simba. Pô, vocês estão muito atrás, a gente está muito longe no surrealismo, a gente está muito mais avançado no surrealismo que vocês. 7h38, Cléo, tem notícia? Eu tenho uma notícia importante, por vários motivos. Um deles é preservação dos povos indígenas e tudo que isso representa, embora ainda tenhamos pessoas que querem obrigar os indígenas a viver da forma que se considera civilizado. Vamos lá, a gente noticiou aqui no Direto ao Ponto, ano passado, ano retrasado, eu não lembro, mas a gente noticiou aqui um caso muito interessante de uns indígenas que foram avistados na Ilha do Bananal. Foi esse ano? Foi esse ano? Foi esse ano. Conhecidos como cara preta, não existe nenhum tipo de contato com esses indígenas e é uma situação assim, a análise da vida deles, assim, antropológica, eu digo, é muito interessante, eles não têm nenhum contato. E aí o Ministério Público Federal, na época, entrou, foi em novembro, gente, novembro de 2019, porque é pertinho, parece que é esse ano. Foi em novembro do ano passado. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para obrigar aí os órgãos relacionados, União, IBAMA, Instituto Chico Mendes, FUNAI, todo mundo envolvido nisso, a criar estratégias para proteção desses indígenas, que eles estavam refugiados lá. Saiu a decisão na época, acredite, parte deles, a exemplo da FUNAI, recorreu, que para mim é uma incoerência, né, que a Fundação Nacional do Índio recorreu da decisão de proteger os indígenas e agora saiu essa decisão de novo, o recurso foi negado. Então eles têm sim que criar meios de proteção, né? Dá até medo. Proteção desses indígenas. Essa pauta ela é muito sensível porque é um debate muito grande, a gente não tem tempo para ele agora, mas é sim importante preservar essas comunidades da forma que elas querem viver. E nessa semana que aconteceu um episódio surreal, outro episódio surreal em Brasília, numa reunião virtual do comitê uma comissão que foi criada para discutir as ações da pandemia junto às populações indígenas e que depois que o ministro Barroso do STF fez a sua fala e saiu, virou um festival de ofensas e agressões às populações indígenas pelo general Heleno, pelo general Luiz Ramos, que estavam participando da conferência surreal. Os representantes indígenas que estavam na reunião fizeram relatos muito assustadores do que foi discutido, sendo que nada envolvia ações de prevenção ou ações de contenção do Covid-19. E vamos lembrar aqui também que nessa semana a gente fechou a cartela do bingo de parentes de generais empregados no poder público. Hamilton Mourão no Banco do Brasil emplacou filho, Vilas Boas emplacou filha, Luiz Ramos emplacou filha. E bom que eles mesmo têm o poder de dar o aval para a contratação do próprio filho. Eles que fazem o julgamento ético ali. Parabéns! Estamos indo num caminho muito certo. 7h41. E ainda teve o registro aí nacional de mulheres dos militares fazendo ações solidárias nas aldeias, né? Sem máscara. Muito delicado, eu entendo, eu já inclusive participei de algumas ações dessas com mulheres militares, mas tudo tem seu momento, é aquela coisa, a análise que eu vi, eu até gostei do termo que fala assim, a burguesia, né, levando a civilidade, entre aspas, assim, na marra.
porque foi feito numa aldeia, sem nenhuma proteção, e aí foram levados alimentos, roupas, e aí o termo até fala, foi levado alimentos, roupas e possivelmente Covid, porque teve a ação de máscara, né? Teve a ação de maquiagem, aquelas coisas que são legais para autoestima, mil coisas, mas não é o momento, né? Então foi levado ali, foram levados alimentos, foram levadas roupas, mas também teve esses momentos de corte de cabelo, maquiagem, então assim, a gente, né, se aglomerando e tendo contato com as outras, que não é legal. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. De volta com o programa Direto ao Ponto, quarta-feira, 22 de julho de 2020. Abraço pro Paulo Carneiro. Abraço afetuoso. Sempre lembrado. Na Maria Tereza, de Orleans e Bragança. Pois é, um abraço pros dois. Vocês estão sempre positivamente na nossa memória mesmo, assim. A gente gosta muito de vocês. 7h51, Fernando, da nossa live. Mandar um abraço aqui pro meu primo querido, Arthur Ferreira, Dudu. Tá lembrando que hoje é aniversário da Celeste, nossa prima, tá fazendo 77 aninhos lá no Rio. Falei pra Celeste hoje cedo. Um beijo pra Celeste. Meu amigo Pedro Augusto Teixeira Lê tava sumido, cara. Tá aqui também, dando uma boa noite pra gente. A galera que não tá comentando, mas tá curtindo: Diogo Pinto, Ezequias da Silva, Ana Luísa Sena, Simone Rodrigues, Julião Almeida, Sami Augusto, Lima Rutes e a 10 Cous, que compartilhou o nosso vídeo também. Um beijo. Se tivesse cinema hoje, seria pra essa pessoa que compartilhou, mas a gente não tem, porque não tem cinema, né? Que saudade de cineminha. Saudade de sortear meu ingresso pro cinema. Acho que foi o Marcelinho Silva que outro dia comentou que estava tendo drive-in, que fala. Exatamente. Que o Sesc tentou promover, mas a prefeitura fechou as coisas. Não rolou do Sesc. Não rolou. Mas aí o Marcelinho falando que o Sesc sempre teve cinema, muitas vezes de graça, a vida inteira. Ninguém nunca ia, não prestigiava. Aí falou que ia pra ir de carro, vai todo mundo quer ir, né? Quer viver, né? Quer sair de casa, negócio né? diferente. Saudade de sair de casa. Vamos lá então. 7h52, vamos pros grupos? Alguém tem alguma última notinha? Vamos para os grupos. Eu tenho uma notinha aqui que eu achei bacana. A gente está, né, com 18 mil, quase 19 mil casos confirmados hoje da Covid no estado. Porto está com 760, 13 mortes lá na cidade pela doença. E a prefeitura instalou hoje, começou a funcionar cabines de desinfecção. Tem 3 lá em Porto e tem... O drive-thru do álcool gel. Todo mundo passa lá, tem um tapete de grama sintética, saem uns aspersores lá e diz que limpa tudo. Que é um espetáculo contra a Covid. Tem aqui nos Imangos também, no ponto de integração. Mas ainda tem que continuar tomando banho, né? Vamos avisar. Não pode substituir, assim, não. Eu vi recentemente uma coisa que essas coisas elas ajudavam, mas elas não eram 100% eficazes. Mas não pode ser eficaz porque você saiu dali, você corre o risco de se infectar de novo. Mas é uma iniciativa bacana para poder tomar os cuidados, né? Foram instaladas as cabines, foram instaladas nos lugares onde mais tem movimento, que é a Praça do Centenário, lá no centro da cidade, em frente à Unidade Municipal de Referência Covid, no setor Nova Capital, no antigo posto do Lincoln, no setor Jardim Brasília, e na estação de integração de ônibus em Luzimangues, que eu achei que é o lugar mais legal para ter, que é aqui perto mesmo, onde a galera se junta, se aglomera sem querer para poder pegar o coletivo, né? 7h54, não vá para os grupos sem saber que a Cléo tá jogando álcool spray pelo ar, hein? A gente vai sair daqui. Pro Fernando, por se eu parar numa blitz e der bafômetro, eu vou culpar a Cléo. A Cléo tá igual o Lança Perfume antigamente, né? Que jogava na galera, não na nos bailes de carnaval. Carnaval. Saudade, carnaval. 7h54. Não sou dessa época não, tá? Minha mãe que viu no YouTube. Entregando minha mãe. Sua mãe viu no YouTube, né? Fernando, você tava caguetando sua mãe, dedo de seta, no meio do programa. Olha só, 7h54, não vá para os grupos sem saber da notícia fofa do dia, que foi o resgate no Jardim Aureni 2 pela Guarda Metropolitana, a divisão ambiental da Guarda Metropolitana de Palmas, de um filhote de veado catingueiro. Foi recolhido na tarde de ontem. Tava vagando por aí o filhotinho. E a foto que você botou aí na nossa... É bonitinho demais, né? Todo mamífero, filhote, eu vi isso no Discovery Channel. Eu vi. Todo mamífero, filhote é fofo. Quase uma cacofonia. Se você vê um morcego filhotinho, é lindo, é bonitinho, é assim.
Todo mamífero filhote é Peraí, fofinho. como é que é? Mostra aí na live como é. Assim, todo filhote. A Cléo me fona. Todo mamífero filhote, todo filhote mamífero. E ele é bem Bambi, fofo. né? Bem Bambi. Bem, a história bem dele aqui Disney. é a história dele que eu vi da guarda dizendo que possivelmente a mãe foi morta pra ele estar tão distante sozinho. Mais Bambi né? ainda. Então, Bambi, é Bambi isso. total. Vale a pena se você não viu o filme dos anos 50 até hoje. É bem fofo e traumático para as crianças. Cléo, O André fez até um porquinho no final, você viu? a máscara grudou aqui, ó. Veio o ar no Filhotinho. Filhotinho de porco. Um pouquinho. Gente, vocês estão detalhistas hoje, que é isso? Ó, vai, Cléo. Ai, que horror. Eu li Bambi, eu era criança, não tinha idade suficiente. Você vê hoje, você chora. Não, eu não tinha mesmo, gente. É uma história muito pesada. Foi um HQ que eu ganhei. Olha, vamos lá, não vá para os grupos sem saber que a campanha do presidente a favor da cloroquina pode ter ajudado a empurrar os negócios de 5 empresas autorizadas pela Anvisa a produzir o medicamento no país. Algumas delas de apoiadores do presidente. Coincidentemente. As empresas não informam quanto o faturamento aumentou, mas dados do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos mostram que o consumo da cloroquina pelos brasileiros cresceu 358% durante a pandemia. 358%. A alta acompanha também o crescimento das vendas de máscaras e álcool em gel. A diferença é que a máscara e o álcool em gel são recomendados no mundo todo, ao contrário da cloroquina, que não tem apoio científico para uso no caso de Covid-19. E o Palácio do Planalto acabou informando hoje que o presidente fez o 3º teste ontem pro novo coronavírus e ainda testou positivo. O Bolsonaro, que ele já tinha testado positivo lá atrás, no dia 7 de julho, tem 65 anos, é considerado parte do grupo de risco para a doença. Esse é o 3º resultado dele positivo, que só faz confirmar que a cloroquina não tá ali, mas né? na realidade, especialistas dizem que não haveria essa necessidade toda de fazer esse exame agora, porque ele está bem de saúde, ele já cumpriu todo o ciclo e que não sabe muito bem porque que ele fez mais esse e divulgou mais esse, sendo que lá atrás já não divulgava. São mistérios que a gente fica aqui na dúvida para saber qual é a motivação. 7h57, tem live, vocês sentiram falta das lives, né, ontem? Hoje tem live, tá rolando nesse momento Zé Geraldo no canal do Sesc, muito bacana. Também tá rolando o Festival de Inverno de Campos do Jordão. A elite paulistana, passando frio, se sentindo na Europa. Tem um festival geralmente com artistas muito bacanas, vale a pena. 21 horas tem Snoop Dogg trazendo o melhor do rap canabístico americano, já que ele é um empreendedor também nesta segunda área. E 22 horas tem ele, Papito Supla, fazendo a live. Cléo. Fernando. Falando em live, eu quero emendar nas suas lives aí, falar que a Daniela Mercury foi a única brasileira que entrou na lista das 10 melhores lives durante a pandemia, que foi publicada pelo New York Times. A matéria diz que em um repertório de quase 3 horas com canções pra cima, celebrando o Carnaval e a Bahia, ela é totalmente incansável. A Daniela disse que foi uma sensação de reconhecimento imensa e que foi um privilégio, que ela sentiu uma alegria rara nesse momento de pandemia e saber que deu orgulho pro país diante de tudo que a gente está vivendo. Aí ela disse que essa live foi o show mais difícil da vida, porque eu achei que não conseguiria transmitir a alegria que carrego desde sempre e costumo levar no palco. Ela falou que é um artista de shows e que a live é um show para o mundo todo, e ela conseguir se comunicar com o mundo todo foi um desafio tão grande quanto ter alegria durante a pandemia. Foi a forma dela afirmar que no Brasil, apesar de todas as dificuldades, também tem resistência. Vamos terminar com ela então? Vamos de Daniela Mercury. Fernando, até amanhã. Até amanhã, André. Mandar um beijo para Catiane Rodrigues, lá de São Félix do Jalapão, que estava sumidaça, mas entrou aqui agora mandando um alô pra gente. Boa noite para todo mundo que ficou com a gente. Cléo, até amanhã. Hoje muita gente conosco na live, é muito bom ter a companhia de vocês. Um abraço para você que esteve conosco no Facebook e também ouvindo pelo rádio. A gente se vê amanhã ao vivo aqui na Jovem, a número 1, a rádio que mais dá prêmios, a melhora do melhor sinal, todas essas coisas. O Direto ao Ponto vai estar aqui amanhã.
Obrigado pela audiência, você que acompanhou, que participou, que se manifestou. Amanhã a gente está de volta às 7 horas da noite com Direto ao Ponto. A gente fica com ela, a Daniela Mercury. Um excelente final de quarta-feira. Tem futebol na TV, dá para usar a justificativa para fazer um micro churrasquinho. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.